Amém. Vamos começar então nossa live, esse culto. Gratidão ao nosso Deus. Agradecendo aí mais uma vez a presença de vocês. Agradecer a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor abençoe tremendamente. Que o Senhor venha derramar da sua porção sobre a sua vida nesta noite. Um pouquinho que a gente vai estar compartilhando. Que o Espírito do Senhor venha completar na vida de vocês. Amém? Então eu gostaria que vocês já começassem a fechar os seus olhos e começassem a pedir um discernimento para o Senhor. Que vocês já começassem a pedir a presença dele sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre todos aqueles que estão assistindo e ainda vão começar a assistir. Que Deus possa abençoar, que Deus possa falar ao coração de cada um. Amém? Vamos orar? Pai querido, de amor, na tua presença, Senhor, queremos primeiramente engrandecer o teu santo e bendito nome, Pai, por mais uma noite que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, Deus, porque estes teus filhos já conectados aqui para receber a tua palavra, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, possa completar a tua obra, ó Deus, aquilo que a gente não conseguir passar, mas o teu Espírito possa falar e ministrar ao coração de cada um. Que respostas possam ser, perguntas possam ser respondidas, ó Deus, que orações possam ser respondidas, que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, em todo o tempo, Pai. Obrigado, Deus, pedimos, ó Deus, e clamamos, ó Pai, por a vida destes, daqueles que estão precisando de ouvir, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar. Esta noite eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a primeira coisa que acontece quando a gente fica aflito? Qual que é a primeira coisa que acontece com a gente? Então quando você fica aflito, quando você fica nervoso, quando você está passando por uma dificuldade, quando você é convidado para ministrar numa live, quando você é convidado para ministrar numa igreja, uma entrevista, alguma coisa desse tipo, a gente fica meio aflito, né? A gente fica meio nervoso. Então, a primeira coisa que a gente faz é clamar, né? Senhor, me ajuda. Então a gente começa a pedir por ajuda. Quando a gente fica aflito, quando a gente fica nervoso, quando a gente começa a ter algumas preocupações que estão além das nossas forças. Então a gente começa a clamar por ajuda, né? E é isso que a gente faz mesmo. Seja aqui em casa, seja na igreja, seja onde for, seja no Senhor, a gente começa a clamar por ajuda, né? E a gente tem sim muitas coisas que a gente tem clamado ao Senhor, né? Então, nesse tempo, a gente vê muitas pessoas enfermas, né? Então, a gente clama sim por ajuda. Quando a gente está enfermo, a gente corre, pede socorro para alguém, pede ajuda para alguém, pede o carro e sai correndo para ver quem pode ajudar a gente. Quando a gente está assim numa situação financeira também bastante preocupante, a gente costuma pedir ajuda, né? Ajuda para o nosso próximo, ajuda para quem é aquele que a gente confia mais, né? Que tem mais intimidade, aquela pessoa que pode te ajudar, te auxiliar, te emprestar, ou mesmo dar, ou abençoar, né? Então a gente tem as pessoas certas para quem a gente pode pedir ajuda, né? No trabalho, às vezes é muito normal pedir ajuda no trabalho. Às vezes a gente não sabe alguma coisa, tem alguns processos administrativos que a gente não sabe, que a gente precisa de ajuda. É meio constrangedor, né? É difícil muitas vezes, né? Porque você quer mostrar que você sabe, né? Mas a gente precisa de ajuda, sim. Como não pedir ajuda? Né? E mesmo pessoal,
sua vida particular, com seus filhos, com seu marido, na intimidade, nas suas amizades, né? Algum atrito, sempre a gente vai estar precisando de ajuda, sempre vai estar precisando de um auxílio, de um conselho, né? De alguma coisa, alguém que possa nos ajudar, nos auxiliar. E, gente, pedir ajuda não é vergonhoso, tá? Pedir ajuda indica um coração realmente que quer realmente ser consertado, que precisa, né? Um coração não orgulhoso. Então, eu vou pedir para que vocês estejam abrindo a Bíblia de vocês lá em Lucas 9, a partir do versículo 28. Puxa vida, né? Mas o que tem a ver essa passagem com pedir ajuda? Então eu vou estar lendo para vocês e queria compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração essa noite para passar para vocês, tá bom? Lucas 9, capítulo 9, versículo 28. Fala sobre a transfiguração. Então eu vou começar a ler para vocês. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Quando orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, olha só, a gente leu esse pedacinho aqui até o 31, do 28 ao 31, e a gente pôde perceber logo no versículo 31 aí a chave, né? Por que Jesus estava tão ansioso, tão preocupado, e por que ele subiu naquele monte para orar, para clamar ao Senhor naquele momento, né? Então, o mesmo aconteceu com Jesus. Jesus, ele também ficou preocupado, né? Ele ficou preocupado porque ele estava prestes a ir para a cruz, né? Eles estavam prestes a sofrer ali, a padecer por toda a humanidade. Então, coloque-se agora no lugar de Jesus. Então, a gente vai começar agora a entrar na história e eu gosto assim de pensar em me colocar no lugar da pessoa. Então, eu queria que você se colocasse agora no lugar de Jesus e começasse a avaliar, né, a pensar assim, puxa, Jesus está prestes, eu estou prestes a ser crucificado. Como que você estaria nesse momento? Se Deus colocou alguma coisa para você, alguma situação, falou assim, olha meu filho, eu quero que você faça isso agora, eu quero que você vá para tal lugar, eu quero que você faça aquilo. Então você começa a ficar preocupado. Foi exatamente isso que aconteceu, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, tá? Mas a gente vai falar um pouco agora do 100% homem, né? Aquele homem o qual também nós somos, e nós temos essa falha, esse defeito, a ansiedade, a preocupação. Então Jesus estava realmente ali preocupado com essa situação e foi ali no monte orar e clamar ao Senhor, né? Para quê? Para que o Senhor estivesse ouvindo o seu clamor, né? Então ele sabia o que ia acontecer, mas como homem, ele precisava desabafar com o Senhor, ele precisava colocar aquilo para fora, né? Então imagina o Senhor Jesus ali no monte, querendo se derramar e ser consolado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, pelo Pai, né? Ele queria ser consolado, ele tinha dúvidas,
né? Nós homens temos muitas dúvidas, então eu acredito que o Senhor Jesus também tinha dúvidas, né? Algumas coisas e apesar dele saber já o rumo da história, ele era homem, né? Ele era homem, né? Então, mas ele necessitava dessa conversa com Deus, ele necessitava para ter a certeza daquilo que o Senhor ia fazer com ele, daquilo que do qual o chamado dele aqui na terra, né? Então, gente, aqui Jesus, ele voltou naquele monte, né? Naquele monte bem provável era de madrugada, né? Que a gente pode ver aqui no versículo 32, que fala assim: Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus, os dois homens que estavam com ele. Então, assim, é bem provável que fosse de madrugada, né? Então, quem já acordou aí de madrugada? Quem para orar, né? Quem é que gosta de acordar de madrugada para orar? Vamos ser sinceros. Às vezes a gente acorda sem querer, né? A gente já fica meio bronqueado. Puxa vida, são 2, 3 horas da manhã e eu aqui acordada, né? E deita, rola de um lado, rola para o outro e não consegue dormir, né? Aí imagina aquelas pessoas que realmente têm o propósito de orar de madrugada, né? São poucos. Eu vejo pelo relógio de oração que a gente faz na igreja. É difícil, né? Porque assim, às vezes a gente deixa o período da madrugada para algumas pessoas específicas, né? A gente procura pegar das 8 horas em diante, que a gente já tá acordando, né? Despertando do sono, né? A cabeça começa a funcionar melhor depois de um café, né? É difícil a gente pegar o horário da madrugada, são poucos, mas às vezes eu fico pensando, fico me colocando no lugar, e vocês colocam também no lugar dessa pessoa. Acordar 3 horas da manhã para orar, nossa, é difícil demais, é incômodo, né? Você começa a orar, e eu vou ser sincera, eu já participei de relógio de oração, mesmo 3 horas da tarde me batia um sono, né? Então assim, é uma coisa fora do normal, né? Falou em orar, a gente, né? Então assim, cai o sono. Então vamos orar, né? Acorda 3 horas da manhã para orar, aí quando vê já tá dormindo de novo. Você quer pegar no sono, começa a orar, começa a conversar com Deus, você dorme rapidinho. Mas é brincadeira. Mas aqui o contexto é outro, né? Então a gente vê que... E até elogio assim as pessoas que conseguem orar nesse horário, né? Porque tentam buscar, realmente tentam... É um esforço, né? É incômodo, é chato às vezes, né? Ver todo mundo dormindo, levantar da cama, né? Levantar, mesmo que for levantar, ficar sentada. Não, você quer ficar na coberta, né? Nesse friozinho gostoso debaixo da coberta, né? Você quer orar deitado, que logo logo você vai voltar a dormir. É muito gostoso fazer isso, né? Então é difícil, porque Jesus estava ali orando e ele viu os discípulos. O que estava acontecendo com os discípulos? Os discípulos estavam dormindo, né? Então, como que a gente age muitas vezes? Como Jesus, que está ali buscando, que está ali intercedendo, que está tentando ter uma comunhão com o Senhor, conversar com o Senhor, buscar mais de Deus. Ou a gente está como os discípulos, Pedro, né, João e Tiago, né? Muitas vezes a gente está como os 3, só dormindo, só querendo dormir,
né? Então que a gente possa avaliar agora nesse momento como que a gente se depara, né? E é nessa hora que realmente Deus, ele vê o nosso compromisso, né? Então não importa se são 2, 3 horas da manhã que você se levanta para orar, ou se você coloca para o Senhor 3 horas da tarde, 4 horas, 8 horas da manhã, não importa. O horário que você colocar para o Senhor, que o Senhor colocar no teu coração, que realmente você possa cumprir. Porque vai aparecer algumas dificuldades, vai aparecer algumas situações que vão te impedir de você orar. E aí Deus vai ver quem realmente está com o coração voltado a buscar a presença dele nessa hora, né? É um sacrifício, realmente é um sacrifício. Da parte de Jesus foi sacrifício. Agora da parte de Pedro e dos outros, né, não houve sacrifício. Por quê? Porque preferiam estar dormindo, né? É difícil, mas a gente precisa realmente avaliar esse compromisso que nós temos com ele, né? E assim, e a ansiedade de Jesus era realmente de buscar a Deus para aliviar o seu sofrimento. Jesus subiu naquele monte para aliviar o seu sofrimento. Quantas vezes a gente busca o Senhor realmente para aliviar o nosso sofrimento? Como eu comecei a ministração falando, nós temos nossas preocupações, nós temos as nossas ansiedades, nós temos os nossos problemas no nosso dia a dia, né? Então a necessidade de Jesus, a ansiedade de Jesus ali como homem naquele momento era aliviar a sua dor, né? Depositando nas mãos do Senhor. E a gente tem que fazer isso. Nós temos que ser como Jesus, né? Tentar colocar as nossas ansiedades diretamente nas mãos do Senhor. Bom, subiram quatro pessoas junto com ele. Aliás, com ele 4, né? Então subiram 4 pessoas. Subiu Jesus no monte, subiu Pedro, Tiago e João. Porém, só Jesus orando, só Jesus intercedendo, só Jesus buscando, só Jesus clamando, né? E o interessante é que Jesus, ele gostava disso. O que era prazer para Jesus era incômodo para os discípulos. Vocês perceberam? O que era prazer para Jesus, como conversar com Deus, conversar com o próprio Pai, é um prazer. Se deitar no colo do Pai é um prazer. Colocar as nossas dificuldades, ouvir ao Senhor, era um prazer para Jesus. Só que a gente pode perceber que para Pedro, Tiago e João já era um incômodo. Eles não conseguiam ficar de olhos abertos. Daí mais um motivo que realmente para a gente poder entrar na presença do Senhor realmente é muito incômodo. A gente tem que se esforçar ao máximo. A gente realmente tem que, sabe, às vezes levantar, dar uma espairecida, lavar o rosto, falar assim, não, deixa eu voltar, porque agora que tá sendo incômodo, porque agora que o Senhor vai falar comigo. Sabe, é nesse domingo que tá mais friozinho, que a vontade é tanta de ficar em casa, é agora que eu vou me esforçar mais para poder ir para a igreja, para poder ir congregar, e eu sei que o Senhor ali vai ministrar o meu coração. É ali que eu vou me derramar e o Senhor vai voltar respondendo as minhas orações, vai ministrar sobre a minha vida. O Senhor vai falar comigo de uma forma sobrenatural, tá? Não que
queira dizer que é só na igreja que isso acontece, tem que ser em casa, principalmente em casa, né? Que a igreja seja só um reflexo. Mas é assim, é um incômodo, sabe? E ali quando você tá no melhor do filme, assistindo o melhor do filme, Deus te tocar no seu coração, você desliga o filme, você desliga a novela, vai e começa a orar, né? Você tá cozinhando, já aconteceu isso comigo, cozinhando e ouvindo louvores, e deu vontade de ajoelhar e começar a chorar na presença do Senhor, sabe? Falei assim, não, mas a panela vai queimar, minhas coisas vão queimar, minha comida vai queimar, não importa. Desliga tudo, dá-se um jeito, né? E fala com o Senhor, porque é ali que o Senhor quer. É esse espaço que o Senhor quer. É mais um motivo, né? É ali que o Senhor quer, porque é ali que o Senhor está te testando, para ver se realmente você, você, até onde nós vamos para poder se conectar com o Senhor, né? Então, o que é prazeroso para Jesus é incômodo para os discípulos. Ali o Senhor começou a orar, começou a clamar, começou a buscar. E ele começou a se encher de tal forma ele se encheu, que aquela luz, a luz da presença do Senhor, tomou conta do seu rosto, do seu corpo. Então a luz do Senhor começou a brotar sobre a sua pele e foi visível. Foi visível. Então a presença, a unção do Senhor foi tanta na vida de Jesus naquele momento que houve a transfiguração, né? O que fala aqui, houve a transfiguração. Foi o mesmo que aconteceu com Moisés quando ele estava lá no monte, falando diretamente, tete a tete com o Senhor, né? Face a face com o Senhor. O que aconteceu depois dessa conversa? Foi uma conversa, eu acredito, gente, deve ter sido maravilhoso. O que aconteceu depois dessa conversa com o Senhor? O rosto de Moisés brilhou de uma tal forma que ele teve que descer do monte e colocar um véu sobre o seu rosto. Então foi a mesma coisa com o Senhor Jesus. A conversa dele foi tão boa, foi tão intensa, que o rosto dele chegou a brilhar. Foi muito intenso, né? E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tô falando isso daqui somente para a fé.com. Isso é igreja universal. A igreja, ela precisa disso. Ela precisa se encher de uma tal forma que o brilho do Senhor, ele venha transbordar sobre a sua vida e seja visível para quem está te olhando. A igreja, ela precisa transbordar essa presença do Senhor. A igreja precisa se encher. A igreja precisa aprender a buscar intensamente o Senhor. Não como Pedro, Tiago e João buscaram. Não como muitas vezes a gente acorda de madrugada e fala: ah, Senhor, eu lembrei de uma pessoa, Senhor, abençoa, abençoa. Daqui a pouco tá trocando as palavras, que isso acontece muito, né? Não, a igreja, ela precisa se encher de tal forma que a luz do Senhor brilhe e as pessoas possam realmente ver, isso possa ser visível às pessoas que estão ao nosso redor. É onde acontece a transformação, a transfiguração, a metamorfose, né? Que é a mudança. É a mudança do cristão. Aí é que acontece a mudança, se realmente você é cristão ou não. É quando você deixa o Espírito Santo agir dessa tal forma na sua vida, onde as pessoas vão começar a olhar e falar assim: puxa, ali a luz, ali há uma coisa diferente, ali a unção,
Ali há poder, sabe? E realmente, na vida de Jesus, há poder. Há poder na vida de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder, a gente sabe que há poder. E quando a igreja se enche desse poder, dessa unção, a igreja fica poderosa. Então, além da gente passar a luz, passar a mensagem para as pessoas, a igreja fica cheia de poder, cheia de unção. Tem poder na igreja. Então, quando a igreja realmente se coloca para buscar verdadeiramente a presença do Senhor, a igreja, a gente cria assim uma igreja poderosa, uma igreja unida, que nada venha abalar a igreja. Não há Covid que venha derrubar a igreja. Não há gafanhotos, não há nuvens de gafanhotos que venha derrubar a igreja. Nós temos que começar a buscar não só a intercessão de segunda-feira. Quantos têm orado pela sua igreja? Quantos têm orado e clamado para que haja um avivamento, para que haja um poder na igreja, para que venham mais pessoas? Né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades em alguns ministérios. Quantos têm orado por isso? Quantos? A não ser a intercessão. Quantos têm buscado ao Senhor realmente de todo o coração? A igreja, ela se enche de discernimento. A igreja fica mais inteligente, tem mais discernimento. Se acontece alguma coisa, puxa, o Espírito Santo avisa, olha, cuidado, não vai por aqui, cuidado, com aquela pessoa tem que ser assim, com aquela situação tem que ser assado, olha, vai por aqui. Aí a pessoa fica sensível, ela ouve a voz do Espírito Santo, então ela já barra, então ela fala assim, não, então eu não vou por aqui. O Espírito Santo do Senhor me deu esse discernimento, eu vou por aqui. E as coisas começam a mudar. Eu quero que o Senhor comece a trazer na sua memória agora tantas vezes, tantas oportunidades que nós tivemos de orar mais e nós não oramos, nós dormimos. Tantas oportunidades e tantas coisas aconteceram porque em vez da gente estar acordado e orando com Jesus, nós dormimos com os discípulos. Quanta coisa aconteceu que poderia ser diferente. Só que não foi diferente, porque nós dormimos no ponto. Se a igreja tiver essa atitude, vai ser uma igreja poderosa. Poderosa. E também eu queria falar sobre o versículo 35, que fala assim: e dela saiu uma voz que dizia, esse é meu filho, escolhido, ouçam-no. Quando a igreja está repleta, ela ouve o Senhor, ela ouve. O próprio Deus falou, ouçam-no. Ouve o que Jesus está falando, igreja, fé.com, outras igrejas, outros amados que estão conosco, ouça. Ouça aquilo que o Espírito Santo diz. Ouça. Ouça, não deixe de ouvir. Quando o Espírito fala com você, atende. Quando o Espírito de Deus fala com você, ore, interceda. A gente vai pular aqui para o versículo 37, a gente vai continuar lendo. A gente vai ver o que aconteceu. Versículo 37. E no dia seguinte, a partir do versículo 37, tá? E no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele.
Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-lo? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Talvez, vamos voltar lá no monte, se os discípulos tivessem orado com o Senhor Jesus, talvez isso não ia acontecer. Talvez se os discípulos se enchessem da presença do Senhor, isso não iria acontecer. E vamos voltar aqui à nossa realidade. Quantas coisas aconteceram nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, que se realmente a gente tivesse se enchido da presença do Senhor, não aconteceria, teria tomado um rumo diferente. Muitas coisas iriam mudar, muitas coisas iriam ser diferentes. Se os discípulos tivessem tido discernimento do Senhor ali, se eles tivessem realmente buscado, porque se o Senhor dá se Ele quiser, mas precisa também haver uma busca, um interesse pela pessoa. Se a pessoa não procura, se a pessoa não busca, ela não vai ter. Então, aqui os discípulos, eles estavam cansados, eles dormiram. Poderia ser que se eles tivessem realmente buscado a presença e se eles tivessem deixado derramar o Espírito Santo, a unção do Senhor ali naquele momento, eles poderiam ter repreendido a ação do inimigo ali na vida daquele menino. Olha só quanta oportunidade eles perderam. Porque aqui fala que o menino, desde o ventre da mãe, desde pequeno, acontecia isso com ele. Olha quanto tempo. Olha a angústia daquele pai. Olha a angústia daquela família. E vamos trazer aqui para os dias de hoje. Olha para os seus vizinhos, olha para a sua família, olha para aquele que está no seu trabalho. Olha a angústia que eles estão sentindo. Se revista agora da unção do Senhor, igreja poderosa, se revista, para que você seja um vaso usado para transformar aquela vida. Vamos nos revestir, vamos nos encher com essa unção, com essa luz do Senhor, para que eles possam enxergar, para que eles possam ter paz, para que o mundo possa ter paz. Jesus, ele generalizou ali, ele não falou somente dos discípulos que não tinham fé, ele não falou somente do pai do menino que não tinha fé, ou daquelas pessoas que estavam rodeando. Ele generalizou, ele falou de todos, Mas os discípulos, que a gente olha, Deus mostra, e mesmo assim a gente sempre cai no mesmo erro. Os discípulos desceram, eles tiveram 4 vezes a oportunidade de ver a mão do Senhor agindo ali, naquele monte. Deus se revelando 4 vezes ali, e eles não se deram por conta. A primeira foi que o rosto do Senhor Jesus brilhou de uma tal forma
né? E o rosto dele brilhou. Eles estavam no monte, o rosto de Jesus brilhou. Isso foi uma manifestação ali do Espírito Santo de Deus. O outro mover que eles não tiveram discernimento foi quando estavam ali junto com eles Elias e Moisés. Outro que eles não tiveram discernimento é quando a nuvem cercou eles e eles ficaram com medo de entrar na nuvem. Porque se eles soubessem o que havia na nuvem, eles teriam entrado assim, rapidinho. A nuvem da presença do Senhor. Quem é que não quer entrar na nuvem da presença do Senhor? Mas eles tiveram medo porque eles não tiveram discernimento. E o quarto ponto é que eles ouviram, muito audível, a voz do Senhor falando: este é meu filho amado, ouçam-no. 4 oportunidades que os discípulos tiveram de ver ali o milagre do Senhor, a manifestação do Senhor. Eles desceram ali daquele monte, mesmo assim, eles não tiveram fé suficiente. Aí a gente fala do povo do Egito, né? Quantas vezes o Senhor se manifestou ali no povo do Egito? Tantos milagres, tantas coisas, e eles continuam caindo. E nós hoje? Não ficamos atrás. Quantas vezes o Senhor tem demonstrado o seu amor por nós? Quantas vezes o Senhor tem suprido as nossas necessidades? Quantas vezes o Senhor tem se revelado a nós? Quantas vezes o Senhor tem falado conosco através da Bíblia, através de pessoas, através de situações? E a gente não se dá por conta, a gente não tem discernimento. Por quê? Porque a gente não busca como nós deveríamos buscar. As pessoas, elas estão cansadas e precisam ver essa luz, a luz de Jesus dentro da gente. As pessoas anseiam por isso, por essa luz. É o poder transformador. Só que muitas vezes é mais cômodo dormir. A oração é o nosso escudo, ele protege, ele nos protege, a oração protege. É como se fosse um escudo, né? Uma boa conversa transparente traz luz e traz proteção. É a mesma coisa de você estar em casa e conversando com seu marido, com seus filhos. Sejam transparentes, isso vai proteger o seu lar, isso vai proteger a sua família dos ataques, não protege? É a mesma coisa com o Senhor. Seja transparente para com Ele. Se abra com Ele e Ele vai proteger o seu lar. Eu queria que vocês abrissem também lá em Salmos 32, 6, que fala assim. Eu acho interessante Davi, como ele ora, né? Se quebrantando diante do Senhor, um rei, mas ele se quebranta diante do Senhor. Muitas orações de Davi. E aqui em Salmos 32, 6 fala o seguinte: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Então, aqueles que têm fé, orem enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, não serão atingidos. Igreja, ore bastante, muito, se revista. Na oração há poder. Igreja que ora é igreja poderosa. Queremos ver a nossa igreja poderosa, cheia de unção, cheia de pessoas transformadas, cheia do renovo, cheia da presença do Senhor. Ore constantemente pela sua igreja. Ore por aquelas pessoas que necessitam de receber o consolo. Orem, busquem a Deus, busquem de todo o coração. Jesus, eles estavam conversando com Deus sobre a sua partida.
E isso o deixou aflito. E ele então depositou as suas aflições no Senhor. E que nessa noite você também possa depositar as suas aflições no Senhor. Que nessa noite você se interesse mais pela presença dEle. Que nessa noite você consiga entrar mais na presença dEle. Não só você, como eu também. Que a gente possa realmente ter o interesse como o de Jesus e não como os dos discípulos. De nos aprofundarmos na presença de Deus, ter um relacionamento mais profundo. Que a unção do Senhor venha transbordar nas nossas vidas. E que aí haja na sua vida, nas nossas vidas, a transformação verdadeira. Né? Aqui a renovação, que haja metamorfose nas nossas vidas. Metamorfose quando a gente deixa de ser a gente mesmo e passa a mostrar o Senhor Jesus. Que Deus abençoe você nesta noite e que realmente a sua oração seja uma oração sincera diante do Senhor. Que você o busque mais intensamente, que o Senhor se revele a cada instante na sua vida, que Ele possa responder às suas orações, que Ele possa responder às suas questões, possa acalmar o seu coração, né? Acalmar nessa tempestade, nas tempestades todas, né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, por esta palavra e que desejo, Pai, que realmente isso se cumpra em nossas vidas. Nós temos que ter o desejo ardente pelo Senhor, pela Tua presença, e que isso venha ser realidade em nosso meio, um desejo real da Tua presença real, da Tua manifestação real. Às vezes, ó Deus, duvidamos tanto, pensamos que são só momentos com algumas pessoas, mas não são. É uma realidade constante, o Senhor é presente em nossas vidas constantemente, diariamente. Deus, então eu te peço, Pai, que em todos os minutos o nosso coração esteja disposto a te servir mais, a te buscar com mais intensidade. E que as nossas vidas sejam revestidas pelo Teu poder, pela Tua unção, para que o mundo aí fora saiba que o Senhor é o nosso Deus, que há poder no Seu nome, que há poder, ó Deus, na Tua palavra, que é uma palavra é uma palavra transformadora, é uma palavra renovadora para aquelas pessoas que estão precisando, Senhor. Em nome de Jesus, declaro, ó Deus, essa igreja como uma igreja do poder, cheia do poder do Senhor, cheia da unção, cheia do Espírito Santo do Senhor. Não para glorificar o nosso nome, não, mas para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos que participaram até aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Esperamos vocês domingo às 18 horas para o nosso culto. Já começou o presencial. Quem quiser ir, fique à vontade, tomando as devidas precauções, né? Levando a sua máscara e tudo mais. Vamos adorar ao Senhor. E também, quem não puder, pode acessar, conectar aí pelo Facebook, né? afé.com. Serão todos bem-vindos. E que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Abraço, fiquem na paz.